Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Você pode acompanhar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Tem também repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Se digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel também chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 4 de fevereiro de 2026, quarta-feira, quarta semana do tempo comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta quarta semana do tempo comum, temos o ano litúrgico A, que prossegue até o fim do ano de 2026. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa e escolha. A primeira leitura é do segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 e do 9 ao 17. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes dos seus exércitos que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas, escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. E quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial. É o Salmo 31 na Bíblia Vulgata, ou 32 na de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, refrão 5º C. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Repitamos: perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição.
porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação, que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Repitamos, perdoai-me, Senhor, meu pecado. Agora é o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. Vamos ao Evangelho, então, mas antes da proclamação temos a aclamação, recepção ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Perdão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, o Filho de Deus se fez homem no seio de uma família humilde, querendo ser humano em plenitude. Por isso, muitas pessoas não conseguem ou não querem ver a sua divindade. Na leitura do segundo livro de Samuel, na leitura nós vemos a história de Davi, né? Uma peste, né, foi desejada por Davi entre algumas realizações que poderiam ser feitas por Deus. Davi, ao procurar a segurança no seu exército, demonstra não confiar em Deus. Arrependido do erro que cometeu, aceita imediatamente a sua punição. Então, o importante na nossa vida é o arrependimento. Não adianta você fazer oração, mas não se mostrar arrependido. Tem que arrepender-se dos pecados. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho sobre Marcos capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. O breve texto nos mostra Jesus numa de suas principais atividades, isto é, ensinando. Ensina na sinagoga, percorre os vilarejos vizinhos. As reações dos ouvintes parecem seguir o mesmo esquema. Numeroso grupo adere a Jesus e a seus ensinamentos, e outra parte o rejeita. Em Nazaré, onde havia passado a infância e a adolescência, Jesus encontra grande rejeição à sua presença libertadora. Tanto que ele extravasa um lamento. Um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. A aversão ao mestre chega a tal ponto de que ele não consegue realizar ali nenhum milagre. A seus conterrâneos faltam a fé e a abertura do coração. Mas o carpinteiro filho de Maria segue seu caminho, levando a boa nova a outros povos e regiões, talvez mais receptivos à sua mensagem. O livro Palavra e Vida também tem uma reflexão sobre Marcos capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. Se ontem nos era dado um exemplo da fé no Evangelho, hoje
nos apresenta o exemplo contrário. Jesus não pôde fazer milagres em sua cidade, devido à falta de fé. É que todos o conheciam, sabiam de que família ele era, onde vivia. Às vezes acabamos conhecendo tão bem as pessoas que não lhes damos oportunidade para se comportarem de um modo diferente, para mudar, para ser uma pessoa nova. Às vezes encaixotamos as pessoas sem nos apercebermos do muito que nos incomoda que os outros nos encaixotem. Fazendo isso, não deixamos que os dons que Deus pôs nessa pessoa cheguem à plenitude. Vamos agora aos santos do dia. 4 de fevereiro é dia de São João de Brito. Vamos saber um pouco de sua história. Foi presbítero e mártir. Ele morreu em 1693. É um santo de Cristo Jesus. Cristo está aqui e os santos estão com ele no céu. Por isso eles intercedem por nós. Foi jesuíta português enviado para missões na Índia, onde sofreu martírio depois de converter muitas pessoas. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, João de Brito é um santo português de Lisboa, onde nasceu em 1647. Em 1640, seu pai, Salvador Pereira de Brito, foi enviado pelo rei Dom João IV para ser governador no Brasil, lugar onde faleceu. João de Brito, com sua mãe e seus irmãos, permaneceram na corte. Desde cedo, João dava testemunho da busca de viver em Deus. Com sua saúde fragilizada, os médicos chegaram a perder as esperanças. Sua mãe orou com a intercessão de São Francisco Xavier e o pequeno João recobrou a saúde milagrosamente. João passou 1 ano com uma batina no cumprimento da promessa pela cura. Apenas com 15 anos, ele entrou para a Companhia de Jesus. Em 1673 foi ordenado sacerdote e enviado para evangelizar a Índia. Viveu em Goa, depois sul da Índia, onde aprofundou-se nos estudos. Junto aos povos de Maravá, evangelizou e muitos foram batizados. Ao retornar da missão, ele e outros catequistas foram presos por soldados pagãos e anticristãos e queriam que ele renunciasse à fé em Jesus. João, no entanto, renunciou à própria vida e estava pronto para o martírio, se fosse preciso, por Jesus Cristo. O rei chegou a condená-lo, mas um príncipe quis ouvir a doutrina que ele espalhava e muitos mudavam de vida e abandonavam os deuses. O príncipe pagão chegou à conclusão de que a doutrina era justa e santa. João foi liberto junto com outros e por obediência voltou para Portugal, mas queria a Índia novamente. Após dar seu testemunho em colégios, olha, ele queria voltar para a Índia, onde foi evangelizar antes. Após dar testemunho em colégios dos jesuítas em Portugal, voltou para a Índia, então, olha, cumprindo um desejo dele. E logo foi preso. Desta vez, até um príncipe pagão chegou a se converter, mas o rei da região se revoltou e mandou castigar aquele padre. Em 4 de fevereiro de 1693, João foi degolado. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 22 de junho de 1947. No local do seu martírio, em Oriur, na Índia, foi construído um santuário. Santo do dia 4 de fevereiro, Santo Isidoro Presbítero, que é o sinônimo de padre. Morreu mais ou menos no ano 449. Isidoro, desejando imitar a vida de São João Batista, abandonou o mundo e fez-se monge na região de Pelúcio, no Egito, Pelúcio. Interveio nas controvérsias da heresia nestoriana. Santo do dia 4 de fevereiro é São Rabano Mauro, bispo. Morreu em 856. Foi abade do mosteiro de Fulda e foi eleito arcebispo de Magúncia, na Alemanha. Santo do dia 4 de fevereiro é São Nicolau Estudita. Foi monge e morreu em 868. Foi abade do mosteiro de Estudium
em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. Foi exilado várias vezes por defender o culto às imagens sagradas da Igreja Católica. Santo do dia 4 de fevereiro, São Gilberto de Sempringham. Foi presbítero e morreu em 1189, consagrado ao serviço de Deus e da Igreja. Desde a mocidade fundou na Inglaterra a Ordem Gilbertina, com dupla disciplina de vida, a regra de São Bento para as freiras e a de Santo Agostinho para os clérigos. Santa do dia 4 de fevereiro, Santa Joana de Valois, rainha, morreu em 1505, foi esposa do rei Luís XII da França. Consagrou-se ao serviço de Deus após ter sido declarado nulo seu casamento. Fundou em Bourges a Ordem da Santíssima Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. De acordo com o site da Pia Sociedade Filhas de São Paulo, Paulinas, então essa sociedade é muito respeitada, filha do rei Luís XI da França e Carlota de Savoia, Joana nasceu no castelo de Tours, em 23 de abril de 1464. Casou-se, causou uma grande desilusão ao seu pai, que desejava um filho homem. Aos 26 anos de idade foi acertado o seu casamento, para consolidar uma aliança política com o primo Luís de Orleans, de 2 anos. Olha, essas coisas aconteciam muito antigamente, os acertos de casamentos, né? E não foi diferente com essa santa católica. Então nós temos que entender isso, né? Que isso acontece e não é só essa santa, tem outras também. Então aos 26 anos foi acertado o casamento. E ela casaria com seu primo Luís de Orleans. Quer dizer, foi acertado o casamento muito antes, quando já eram crianças. O acerto já era feito bem antes. A menina cresceu com uma pequena deformação física, por isso, aos 5 anos, foi deixada no castelo de Berry, no qual seu maior prazer era conversar com a Santíssima Virgem. Olha só, hein? Um problema físico. Aos 6 anos foi convidada pelo rei a escolher um confessor. Escolheu o monge franciscano Gabriel Maria, que a igreja também depois a beatificou. 1 ano depois, conversando com Nossa Senhora durante as orações, esta a investiu na sua missão mariana. Antes de morrer, fundarás uma família religiosa em meu nome. Assim fazendo, me darás um grande prazer e me prestarás um serviço. Como era de costume, aos 12 anos, se casou com o primo, apesar da sogra tentar desfazer a aliança, que já não era conveniente. Portanto, quando o pai de Joana morreu, ela se tornou nova rainha, e o marido, o rei Luís XII, que em seguida a repudiou. Após a anulação canônica do matrimônio, casou-se com esse rei, né? Casou-se com a filha do duque da Bretanha, em mais uma união de fundo político. Joana herdou o ducado de Berry e 1 ano depois, em 1498, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco em Bourges, dedicando totalmente sua vida ao próximo, a Maria e a Jesus Cristo. Então é uma história comprida, não dá para contar tudo aqui, mas é uma história que, se você puder, depois aprofunde-se, ok? Santo do dia 4 de fevereiro, São José de Leonessa ou Leonissa, foi presbítero. Morreu em 1612, foi franciscano capuchinho, que deu assistência aos cristãos cativos em Constantinopla e pregou o evangelho até no palácio do sultão. Morreu em Amatrice, na Itália. Santo do dia, deixa eu ver se tem mais santo, beato, bem-aventurado, do dia 4 de fevereiro, é o beato João Speed, mártir, morreu em 1594, foi leigo condenado durante a perseguição da rainha Isabel I da Inglaterra por ter ajudado os sacerdotes católicos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse Paulo Roberto Maciel, onde você encontrará
a liturgia católica.